Já parou para pensar o que é autonomia de dados no marketing? Vamos falar um pouco sobre isso agora. Bora lá? Hoje somos cercados por uma infinidade de métricas e dados produzidos a todo momento. Seja a temperatura da água que precisamos para coar café, seja quantas xícaras de arroz nós precisamos para fazer no almoço, ou até mesmo quantas pizzas vamos precisar na sexta-noite para a gente comer. E dentro do universo digital, dentro do marketing, isso não é diferente. Podemos saber hoje quais são as nossas preferências de produto, saber quais são os sites que mais visitamos, quais são as redes sociais mais engajadas, o que nós almejamos, o que nós temos hoje. Todo esse volume de dados, todo esse marzão digital é gigante. E a gente pode muito se afogar no meio dele durante nosso trabalho, nosso dia a dia. Então, como podemos ser autônomos no meio de tudo isso? Como podemos definir o que é objetivo? Como podemos desenrolar nesse dia a dia e realmente priorizar o que realmente é relevante para o nosso negócio? E na definição do dicionário, como temos, o que é ser autônomo? No dicionário temos que autonomia, que não está sujeita a potência ou influência estranha, que se governa por leis próprias. Ou seja, é ser autônomo, é ser independente de outras frentes ou outras pessoas para conseguir tomar suas decisões e tocar as suas campanhas, o seu dia a dia do marketing. Isso é autonomia e isso que é o mais importante hoje para nós como profissionais do marketing e da comunicação. Autonomia de dados significa também encurtar nosso caminho entre o problema e a solução. Quando nós somos autônomos, nós conseguimos partir de entender a provocação, o problema que a gente tem para solucionar, nós mesmos conseguimos trabalhar com análises e trabalhar com equipes de dados para buscar uma solução e implementar e analisar posteriormente. E nós não somos autônomos quando a primeira pergunta que a gente faz, a primeira provocação que a gente tem frente a um problema é: vou precisar solicitar a equipe de dados, vou precisar solicitar ao meu BI, a qualquer outra equipe, uma base de dados ou um relatório para começar a trabalhar em cima desse problema. Então a gente tem um caminho extremamente sinuoso e longo. Então surge o problema, a gente solicita para a equipe de dados retorna pedindo um briefing, a gente abre um chamado, e aí a equipe de dados traz essa informação para a gente, e a informação veio incorreta, aí tem que descer lá junto com a equipe de BI, a equipe de BI não entendeu, aí quando a equipe de BI cuspiu o dado, o problema já passou o time e a gente não conseguiu solucionar nada. Então a autonomia é principalmente passar por cima desse problema. Não necessariamente é nós extrairmos o dado, nós executarmos queries ou outras coisas mais complexas, mas é saber quais são os caminhos principais que a gente pode correr até chegar numa solução para o problema. E uma provocação. Como hoje você está inserido numa estrutura de marketing e como você se enxerga numa régua entre eu preciso solicitar para 5 equipes diferentes uma tabela de dados que demora 15 dias para receber, ou você consegue buscar a solução sem depender de outras pessoas, de outras áreas. Você é essencialmente autônomo no trabalho do dia a dia. E por que ser autônomo? Hoje, nas estruturas de marketing, somos cobrados por sermos assertivos e efetivos em tudo que realizamos. A pergunta mais comum é: qual foi o impacto no negócio dessa ação realizada? Portanto, quando somos autônomos, conseguimos responder essas perguntas sem necessariamente depender de outras pessoas. E mais importante que isso, temos propriedade nos dados e na informação. E conseguimos planejar para próximas ações de uma maneira muito mais efetiva e assertiva. Portanto, ser mais autônomo em dados é ser mais efetivo no marketing. E temos dois principais motivos também. Atualmente, temos hoje muitos dados e pouco objetivo. Então, a cada ação, a cada campanha realizada, sempre surgem métricas de embelezamento, sempre surgem novidades para analisarmos, para acompanhar, mas sem o objetivo claro da ação que nós estamos realizando. Então, ser autônomo é ter uma visão clara do nosso objetivo e conseguir escolher quais métricas e quais dados vão estar no nosso dia a dia. Não faz tanto sentido trabalharmos numa campanha de conversão para uma Black Friday de um e-commerce de varejo, pensando em quantos impactos tivemos no Facebook ou alguma outra métrica do tipo. Faz sentido olharmos todo dia quanto estamos vendendo, quanto vendemos em relação à semana passada e quanto estamos sendo efetivos no que fazemos. E muito se fala hoje, principal frase, são decisões baseadas em dados. Mas o quanto realmente estamos realizando isso? O quanto realmente não é uma decisão de
feeling de um diretor, ou de um líder de uma equipe que toma decisões e otimizações de campanha baseadas simplesmente em alguma experiência passada, mas sem olhar realmente para os dados do que estamos realizando. E o quanto se toma decisões sem ter uma visão clara da nossa maturidade nos dados. Cada empresa tem um formato, tem uma estrutura diferente, e isso impacta diretamente no que a gente está fazendo. Então, ter uma visão crítica, uma visão clara de qual é a nossa maturidade de dados é importante para anteciparmos o que precisamos talvez melhorar ou anteciparmos qual que vai ser a nossa visão mais clara lá na frente quando a campanha estiver rodando. E muitos dados e pouco objetivo ocorreu recentemente. A gente teve uma mudança muito grande dentro do marketing que, há um tempo atrás, os meios que a gente trabalhava eram meios que tinham uma baixa qualidade de mensuração, você tinha um acesso aos dados um pouco restrito, ou até mesmo nem acesso aos dados você tinha, e a confiança em cima deles era um pouco duvidosa. Isso não quer dizer que não eram meios efetivos, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma revista, uma tiragem de revista, a gente pode atingir milhares de pessoas, mas é uma estimativa muito grande. A gente nunca sabe efetivamente quem está realmente lendo a matéria, a gente nunca sabe quem está realmente sendo impactado por aquela comunicação na revista. A revista pode sair da sua casa, entrar para um consultório médico, passar ali dentro 10, 12, 20, 30, centenas de pessoas e sem saber claramente quem está sendo impactado. Isso não quer dizer que nunca foi efetivo, e como é efetivo até hoje, mas era pouco mensurável. E hoje, com acesso à comunicação, acesso digital, celular, computador, conseguimos saber exatamente quem viu, até quando que viu, quantos segundos do meu vídeo engajou, em que momento clicou, dentro do funil do meu site, quando ele acessou o aplicativo, quais são as páginas, produtos que acessou. Então essa mudança criou uma necessidade gigantesca nas estruturas de marketing, seja dentro das empresas, seja nas agências, ou até mesmo produtoras, para ter uma visão muito mais clara do que está acontecendo. Você precisa ter pessoas não só dedicadas a dados, mas pessoas dentro de cada uma da sua especialidade com uma visão de dados para entregar o que está acontecendo. E assim ter uma visão mais clara. Então hoje um diretor de arte, por exemplo, para trabalhar dentro de uma campanha e construir um vídeo, ele consegue ter acesso ao histórico, saber qual foi o momento que mais engajou, qual foi o momento que os clientes clicaram na sua peça, ou eles pularam, ou eles saíram, e conseguir repensar para as próximas ou até realmente criar estruturas dinâmicas que você consegue modificar baseado nos interesses, você consegue modificar baseado no perfil de cada pessoa que está vendo o vídeo, e não simplesmente ter um asset fixo para impactar todo mundo. E quão maduros somos em relação aos dados? Antes de escolher quais dados precisamos para uma campanha, você precisa entender. A gente tem acesso a esses dados? A gente consegue trabalhar com eles? E é por isso que é importante ter essa visão crítica da maturidade de dados.